Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, temos diante de nós hoje diversas leituras muito simbólicas, muito importantes dentro da tradição da igreja, em uma semana também muito importante. Então vamos dar um passo atrás, vamos ao século XX, quando no final do século passado, um polonês muito famoso, Zygmunt Bauman, começou a construir a teoria do que ele chamou de mundo líquido. Para Bauman, todos os eventos históricos do século XX nos haviam colocado um senso de incerteza muito grande. Como nós vivemos de tudo um pouco, modelos políticos diferentes, modelos econômicos diferentes, guerras para todo lado, segundo Bauman, chegamos no final do século com 3 grandes características. Primeiro, um mundo líquido, no qual a nossa dimensão de futuro é muito incerta. A gente olha para o futuro e não tem muita ideia de como ele será. A gente não tem ideia das tecnologias que existirão, a gente não tem ideia dos empregos que existirão, a gente não tem ideia de como será nada. A gente olha para o futuro com uma imprevisibilidade muito grande, que ele chamou de mundo líquido, algo que não existia nos nossos antepassados. Se você voltar lá na sua família, os teus avós, bisavós, viveram mais ou menos num cenário social mais ou menos parecido. A vida que tinham na infância era parecida com a que tiveram na vida adulta, parecida com a que tiveram na velhice. Talvez tenham nascido, crescido e morrido no mesmo lugar. Nós não. Então Bauman diz que vivemos um mundo líquido. O mundo onde eu olho para daqui 5 anos e não faço ideia do que existirá. A segunda liquidez para Bauman é do sujeito. Nós, com uma dificuldade enorme de dizer quais são os nossos valores inegociáveis. O que eu e você acreditamos e não abrimos mão. O que eu e você estamos dispostos a morrer por isso. Para Bauman, as novas gerações têm uma dificuldade muito grande de dizer no que acreditam. Não é por acaso que as pessoas vivem tantas crises existenciais no nosso tempo, porque eu não sei no que eu acredito e automaticamente eu não sei quem eu sou. Esse é o sujeito líquido. Você pergunta quem é e ele não sabe responder, porque não sabe quais são os valores inegociáveis que carrega. E a terceira dimensão da liquidez para Bauman é o amor líquido. A perda da dimensão de eternidade do amor. Neste mundo, as pessoas amam enquanto está agradável amar. Quando não está mais agradável, vamos em busca de outro amor. O amor líquido me serve e não me faz servidor. E Bauman não defendia esses 3 pontos, ele está diagnosticando isso no começo dos anos 90, dizendo que o início deste século seria marcado por essa liquidez. E por sermos tão líquidos e não termos dimensão de futuro, nos apegamos ao presente de modo absurdo.
efêmero, somos apaixonados pelo hoje e inconsequentes. Porque se eu não tenho futuro garantido, eu preciso aproveitar o hoje como se eu não tivesse amanhã. E você já deve ter ouvido isso. Só se vive uma vez, você não sabe quanto tempo vai viver, tem que aproveitar o hoje porque o amanhã é incerto. Sim, é a liquidez dos nossos tempos. E aí nós nos deparamos com o evangelho de hoje, nos trazendo uma perspectiva muito diferente. Jesus chega e diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, eternidade, algo muito distinto do mundo líquido, e elas jamais se perderão. Se elas jamais se perderão, é porque elas sabem o que acreditam, porque elas têm um norte definido, e ele vai embora, ó. Ninguém vai arrancá-las de minha mão, ninguém vai tirar este povo de mim. O meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos. Ele era, Ele é e Ele será. A mensagem de Jesus é de um mundo sólido, de valores claros, de futuro garantido, de amor que não acaba. Só que para que isso tudo aconteça, Jesus diz que existe uma premissa básica aqui, tem uma prerrogativa que não pode faltar. Assim diz o Senhor: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutam a minha voz. Toda essa promessa só acontece se escutarmos o Senhor. Essa promessa não acontece se nós escutarmos a nós mesmos, se nós escutarmos qualquer outra força. Essa promessa só acontece se escutarmos o Senhor. No século XX, na França, uma filósofa chamada Simone Weil, que não era católica, mas muito religiosa, dizia que a atenção dada ao outro é a mais pura expressão de amor. Olha que interessante. Simone Weil, filósofa francesa do século XX, dizia: a atenção é o mais raro e puro gesto moral. A atenção é a mais expressiva forma de amor. Por quê? Porque quando eu presto atenção em alguém ou em algo plenamente, eu preciso me abandonar de mim. Eu preciso abrir mão dos meus pensamentos. Para que eu realmente consiga prestar atenção em algo, eu preciso parar de pensar em todas as outras coisas que eu estava pensando. Para que eu consiga colocar o meu foco total em algo, eu preciso esquecer das outras coisas que me são importantes. E como nós carecemos de atenção, nós não prestamos atenção em quase nada. Nós estamos ouvindo uma coisa, estamos pensando em outra. Alguém está desabafando, contando uma história, você já está pensando em que história você vai contar também. Está acontecendo uma celebração, eu estou pensando no meu almoço. Está acontecendo a Eucaristia, eu estou pensando no meu trabalho. Nós não conseguimos prestar atenção. O que também é um sintoma do mundo líquido. Como as coisas são muito apressadas, como as coisas são muito efêmeras, eu não consigo ficar inteiro em nada. Eu não consigo ficar plenamente em nada. Eu estou sempre pensando no que virá e eu não estou atento. Então essa promessa não se cumpre. Porque as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar exige uma alma desarmada. Eu não posso estar escutando só pensando no que eu vou rebater. Veja, é muito infeliz quem vive assim. Você está tentando explicar algo, a pessoa não está nem te ouvindo, ela já está pensando o que ela vai contra-argumentar com você. Ela não está prestando atenção. Então essa promessa não se cumpre. Agora, para aqueles que conseguem se esvaziar e se colocar em atenção: Senhor, o que queres de mim? Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Aí sim, esse caminho começa a ser mais claro.
Assim disse Simone Weil, veja que interessante. A atenção consiste em suspender o próprio pensamento, deixando-o disponível, vazio e penetrável. Ou seja, eu suspendo tudo o que eu estou pensando para que aquilo que o outro está dizendo penetre em mim, entre e me preencha. Ah, quando foi a última vez que você fez isso? E na nossa casa também é assim. Quantas vezes as nossas famílias se desagregam porque as pessoas não prestam atenção umas nas outras? Quantas vezes alguém foi contar o dia para você e qual foi a vez que você ouviu de fato, se interessou de fato, mergulhou de fato no que estava sendo dito? Bom, mas se prestamos atenção, se ouvimos a voz do Senhor, existem várias outras promessas aqui. Além da vida eterna, Jesus está dizendo: ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ou seja, o Senhor está segurando na mão dessas ovelhas, está pegando elas pelo laço. Ninguém as arrancará de mim. Nós poderíamos pensar: uai, será que Jesus está nos prendendo? Porque e se eu quiser sair? E se eu quiser ir embora? O Senhor está dizendo: ninguém vai arrancá-las de minha mão. Será que assim Jesus está tirando a minha liberdade? Não. Não, aqui nós temos um mistério, que é a graça irresistível de Deus. Ninguém vai nos arrancar do Senhor, não porque nós somos prisioneiros, mas porque nós queremos ficar. Ninguém veio aqui forçado, nós viemos porque queremos ficar. E digo mais, muitas vezes nós não queremos sair daqui. Muitas vezes nós somos como os discípulos: Senhor, podemos estender aqui umas tendas e ficar aqui no monte, porque muitas vezes a nossa vida aqui é melhor do que lá fora. E quantas vezes você veio a esta igreja e pensou: ah, Senhor, eu gostaria de ficar mais aqui, porque onde eu estou, onde eu vivo, não é como aqui. Essa é a graça irresistível. Nós queremos estar com Deus. E eis então que o Apocalipse de João, na segunda leitura, diz: Deus enxugará as lágrimas do seu povo. Deus enxugará as lágrimas do seu povo. Deus que cuida, que permanece, que está sempre presente, que não solta a nossa mão e enxuga as nossas lágrimas. Ele não permite que ninguém nos arraste, e Ele nos acolhe neste caminho. Este não é um caminho fácil. Nós poderíamos pensar: essas ovelhas estão com o pastor, então nenhum mal lhes acontece. Não, pelo contrário, vários maus lhes acontecem. Veja na primeira leitura, Paulo está pregando e o povo não quer ouvir. Os discípulos eram mal recebidos e mais, eram perseguidos. Mas grave isto, meu irmão: a história da nossa igreja nos prova que Deus transforma tragédia em testemunho. A história da igreja comprova que Deus transforma a tragédia em testemunho. Quando o apóstolo Pedro chegou até Roma, foi o seu último lugar de pregação. Pedro vai em direção a Roma, Paulo vai em direção ao Oriente. Pedro não foi bem recebido. Pedro foi perseguido. Em nenhum momento ele enfraqueceu a sua pregação. O apóstolo Pedro foi preso. E na época o imperador Nero, o mesmo do incêndio de Roma, tinha um circo, aonde se faziam apresentações, competições. Quando os cristãos começaram a crescer dentro de Roma, Nero começou a levar os cristãos para dentro do seu circo e colocá-los para serem mortos, comidos por animais,
executados por soldados, e o povo assistia e aplaudia tudo aquilo. São Pedro foi levado ao circo de Nero e foi executado no circo de Nero. Mas Deus transforma a tragédia em testemunho. O circo de Nero, onde tantos cristãos foram mortos e martirizados, é hoje a Praça de São Pedro, no Vaticano. Exatamente naquele lugar. São Pedro foi enterrado logo ao lado, onde hoje é a Basílica de São Pedro. E vejam, meus irmãos, que no mesmo lugar onde 2000 anos atrás os cristãos eram mortos, martirizados e comidos por animais, nesta semana nós celebramos o sucessor de Pedro. No mesmo lugar onde o apóstolo foi martirizado, no mesmo lugar onde os cristãos foram perseguidos, lá estava a igreja viva. E qual foi a primeira mensagem que o Papa Leão XIV deixou para o mundo? O mal não prevalecerá. Ou como nos diz o Evangelho, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Essa é a promessa do bom pastor. Essa é a promessa para quem ouve a sua voz. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ninguém vai levá-las de mim. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E Jesus termina dizendo assim: eu e o Pai somos um. Veja que providencial. Nessa semana o Papa Leão XIV divulgou o lema do seu pontificado. Todo Papa tem um lema do seu pontificado. E o lema do Papa Leão XIV é: em Cristo somos um. Exatamente como termina esta leitura: eu e o Pai, Jesus e Deus, somos um. Em Cristo somos um. A igreja que nos convida à unidade. A igreja que consegue fazer algo que ninguém consegue: nos apresentar um homem que nós não conhecíamos, mas já amamos de cara. Apresentar um homem que nós não conhecíamos, mas já estamos prontos para segui-lo. Por quê? Porque escutamos a voz do Senhor. Quando recebemos o apóstolo, quando recebemos o sucessor de Pedro, temos que nos colocar na escuta. E o Senhor não soltará a nossa mão mais uma vez. Por isso, meus irmãos, o Evangelho de hoje nos leva a toda essa reflexão do silêncio, da escuta. E estamos em uma igreja que é sólida, que tem caminho, que tem ritual, que tem liturgia, para que a gente não se perca. Não importa o que acontecer na igreja, ela já tem um caminho seguinte, porque ela cumpre esta promessa: ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Por isso, meditemos um pouco sobre isso. Feche os teus olhos neste momento. E eu queria que você pensasse em que situação, em quais momentos nós precisamos também silenciar. Quais são os momentos da tua vida em que você também precisa de atenção plena? Quais são os momentos em que você também precisa silenciar? Coloque diante do Senhor essa dificuldade de ouvir a sua voz. A quem mais você tem dado ouvidos além de Deus? Quem mais tem enchido a sua mente e a tua alma
de ideias que não são de Deus. Peça ao Senhor neste momento que lhe dê a graça de esvaziar-se, que lhe dê a capacidade de escuta, que lhe permita ouvir a voz do pastor. Ao mesmo tempo, quais são as lágrimas que você precisa que o Senhor enxugue? O Senhor nos faz uma promessa: Deus enxugará as lágrimas do seu povo. Quais são as tragédias que você precisa que o Senhor transforme em testemunho? Quais são as lágrimas que o Senhor precisa enxugar? E coloquemos o Senhor no centro para ouvir a sua voz. Quero te louvar, te engrandecer, e proclamar tua vitória em mim. Esvazio, sou todo teu. Todo teu É o meu prazer. é o meu prazer. Te seguirei. Te seguirei aonde for, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão. És a razão da minha vida. Não quero tirar. Quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas. Quero que sejas o sempre, Senhor. Da-me O centro da minha vida. És a razão. És a razão da minha vida. Quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Muitas vezes o nosso silêncio é necessário em casa. Muitas vezes não conseguimos ouvir os que estão conosco. Por isso peço que as mães agora fiquem de pé. E aqueles que estão aqui sentados, nós vamos rezar pelas mães. Porque se o Senhor não tivesse escutado sua mãe, possivelmente teria vivido caminhos tortuosos. O Senhor poderia vir a este mundo de várias formas, mas Ele quis vir através de Maria. Deus quis ter uma mãe para nos mostrar o caminho por onde seguir. Antes de Jesus segurar as mãos dos seus apóstolos, Maria segurou a mão de Jesus. Portanto, rezemos por aquelas que também seguram a nossa mão. Que o Senhor proteja, abençoe e direcione as nossas famílias e as nossas mãos, para que possam também nos guiar como um bom pastor. Faça a sua prece sincera à sua mãe, aquela que antes de todos os outros também te pegou, também te levou. Tu és o centro. Tu és o centro da minha vida. És a razão. És a razão
Não quero tirar. Quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha vida. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Estão de pé nesta igreja aquelas a quem o Senhor confiou a sua própria igreja. Porque somos educados na fé muitas vezes pelas mães. Somos levados à catequese pelas mães. Somos levados à primeira comunhão por mães. Portanto, que o Senhor fortaleça a nossa casa a partir delas, para que sigam sendo aquelas que apontam o caminho para o bom pastor. Não vou mais tirar. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Nos esvaziamos, não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. E o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Tu és o centro, tu és o centro da minha vida. És a razão da minha vida. Não quero tirar. Quero tirar os olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha vida. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.